Você sabia que os brasileiros estão entre os que mais se divertem com jogos online no mundo? Só ficamos atrás dos Estados Unidos, do Japão e da Rússia. Recentemente, 3 jovens mineiros decidiram criar um desses joguinhos virtuais. E a ideia tem feito muito sucesso. Giovanni sempre foi apaixonado por jogos eletrônicos. Na infância, não largava o videogame. Agora é o celular. Mas no começo deste ano, ele ficou frustrado. O Flappy Bird, um dos games preferidos dele, foi tirado do ar. O que eu mais gostava é que eu chegava numa pontuação X, aí eu dava o print na telinha e mandava para meus amigos. Ah, fulano, eu consegui fazer tanto, passei de você. Aí do outro lado ele jogava um pouquinho e mandava o print. Ah, te passei. O Flappy Bird se tornou popular no fim do ano passado. Em poucos meses, ultrapassou a marca de 50 milhões de downloads. O jogo era baseado em um pássaro que tinha dificuldade de voar e precisava desviar de vários obstáculos. Mas em pouco tempo, os fãs do Flappy Bird ganharam uma nova opção para competir com os amigos, o Cave Bet. O jogador, olha só, deve voar com um pequeno morcego por uma caverna, passar pelos pilares de pedra e marcar a maior pontuação possível. Ele é bacana porque o gráfico dele é melhor do que o Flappy Bird. A mecânica dele é a mesma do Flappy Bird, então veio para substituir mesmo e ficar, né? O Cave Bet foi criado por 3 amigos mineiros. Tiago foi o responsável pela programação do jogo. Começaram a aparecer vários clones, várias cópias do Flappy Bird. Mas aí nós resolvemos fazer um jogo inspirado nele, mas que melhorasse em vários seus aspectos. A maioria dos usuários do joguinho é brasileira, mas já tem gente também dos Estados Unidos, da Rússia e da China brincando com o morcego. Muitas vezes as pessoas escapam para esse mundo porque ele é bem mais divertido que o mundo real. E ele é feito para ser assim. Então, acaba que gera esse vício da diversão, esse vício desse entretenimento, e a pessoa começa a gostar mais de estar no jogo do que lá fora. E para falar mais do assunto, está comigo hoje o jornalista, professor universitário e especialista em produção em mídias digitais, Alisson Lisboa Neves. Boa noite, Alisson. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigado a vocês. Como o entrevistado acabou de dizer na reportagem, esse mundo real não é tão divertido quanto o virtual. Você que trabalha nessa área percebe que realmente o risco de viciar é muito grande? É assim, os jovens estão cada vez mais conectados a esses dispositivos móveis, então qualquer brecha de tempo que eles têm, eles vão realmente utilizar esse tipo de aplicativo. Ele é muito viciante porque ele é muito fácil de usar, né? Os jogos hoje, para dispositivos móveis, para smartphone em especial, são de fácil utilização e praticamente não tem um help, alguma coisa assim para te ajudar. Então você aprende muito rápido e vicia e compartilha a sua experiência com outras pessoas. Isso realmente vicia muito os jogos. Agora o smartphone parece ter virado, na verdade, uma extensão do nosso corpo. Diante disso, a demanda por aplicativos de todos os setores tem crescido de verdade no Brasil? Tem crescido muito. O Brasil tem se destacado muito nesse aspecto. O Brasil é um país que tem muitas empresas empreendedoras, muitos jovens empreendedores. E o smartphone, no Brasil, já tem mais de metade da população brasileira já tem acesso ao smartphone, então o acesso é muito fácil. Então as pessoas estão realmente utilizando demais. E um ganho muito grande que se tem hoje é com a qualidade desses aplicativos no Brasil. Tem até na loja da Google Play, você tem uma divisão só de jogos brasileiros, que são jogos de alta qualidade. Tem outros aplicativos também. O próprio Easy Tax, esses outros aplicativos que vêm para cá para complementar toda essa grande número de opções que a gente tem hoje. O Brasil não está atrás de nenhum outro país. Esse que a gente acabou de mostrar na reportagem foi desenvolvido por jovens mineiros. Minas Gerais tem se destacado nessa área. A gente percebe que aqui existe um polo de startups muito forte. Tem. O São Pedro Valley, né, que é um bairro de Belo Horizonte, São Pedro, onde as principais empresas nessa área se desenvolveram, né? Hoje você tem grandes cases, você tem a Sambatec, você tem várias empresas, a Hot Content, tem várias outras que estão se destacando no mercado, estão sendo já observadas pelo mercado internacional e possivelmente vão ser aí, compradas por outras empresas. Já aconteceu isso com algumas boas empresas em Minas. Eu acho que o Brasil tem se destacado nisso, sim, um cenário bem positivo para o Estado. É isso que eu gostaria de saber a respeito do mercado de fusões e aquisições, porque a gente tem, às vezes, o mesmo aplicativo para táxi, para delivery de comida, esse tipo de coisa. Como tem sido esse mercado, essas compras? É muito interessante isso, porque eu conversei recentemente com o dono do Peixe Urbano e disse que quando ele lançou esse aplicativo dele, ele não tinha nenhum concorrente no mercado.
Depois, no primeiro ano, ele já tinha quase 2.000 aplicativos que faziam mais ou menos a mesma coisa. E no terceiro ano ele percebeu que já tinha apenas 20 empresas que estavam competindo com ele diretamente. E hoje tem 2 ou 3 que fazem mais ou menos o serviço que o Peixe Urbano faz. Ou seja, é uma grande corrida, a corrida do ouro mesmo. As pessoas veem aplicativos dando certo e vão atrás, mas poucos sobrevivem, porque é muito difícil você começar uma empresa, uma startup. Você tem que ter dedicação exclusiva, você tem que ter muito tempo, muita energia e conseguir fazer um produto realmente inovador. Então o mercado cresce, mas o mercado também perde muitas empresas nesse vai e vem até que as empresas se estabilizem. Não basta só talento, né? Exatamente, não basta só talento. A gente precisa de ter uma boa ideia, todo mundo tem. Todo mundo tem uma ideia de fazer um aplicativo, todo mundo tem. É muito difícil você dizer assim, eu tenho uma ideia que ninguém teve. Hoje é muito difícil você dizer isso, mas você fazer com que isso aconteça, essa ideia ir para frente realmente é o mais difícil. Então, assim, fazer com que as coisas aconteçam no mundo virtual, fazer com que as empresas ganhem mercado, é realmente uma grande dificuldade. E respondendo a sua pergunta, para concluir, das fusões, o que acontece hoje, assim, recentemente o Baidu, que é um site de buscas chinês, comprou o Peixe Urbano, inclusive. E as grandes empresas estão comprando essas empresas menores, exatamente porque observam que elas têm potencial de crescimento, né? O Facebook comprou o WhatsApp recentemente, o Google comprou o Waze, então são empresas que vêm se aglutinando, pegando essas empresas pequenas ou menores e transformando isso num grande mercado, exatamente para evitar a concorrência. Então, o futuro de uma startup que dá sucesso, com certeza ela ser vendida. E não há espaço, não acredito eu, que não há espaço, por exemplo, para 50 aplicativos de táxi, por exemplo. Né? Algumas vão desaparecer, outras vão fundir com outras empresas, enfim. O espaço para se criar tem, mas você se manter é muito difícil. Com certeza. Agora, até que ponto os smartphones reduziram a exclusão digital? Olha, o Brasil tem 1,23 celular por habitante, né? Ou seja, tem muito mais celular do que gente aqui. Mas o problema é que não são todos os celulares que têm acesso à internet, né? Metade deles tem acesso à internet. O norte e nordeste do Brasil é mais fácil de observar isso. Então, o que acontece? Aumenta o acesso, aumenta a inclusão digital, ou seja, as pessoas, antigamente as pessoas tinham acesso à internet comprando um computador, né? Compravam um computador, a prestação, e aí tinham o primeiro acesso, o primeiro contato com a internet. Hoje acontece isso pelos meios móveis, pelo celular. Hoje é o principal sonho de consumo de qualquer jovem, ter um celular de último modelo, mas ainda existe uma grande diferença no norte e no nordeste do Brasil em relação ao restante do país. Assim, claro que a densidade de celulares no sudeste é muito maior, né? E ainda há essa diferença, mas o Brasil tem avançado nisso de uma maneira muito rápida. Eu acredito que em poucos anos a gente vai ter aí uma abrangência não de 100%, mas de 80%, quase 90%. Tomara. Alisson, muito obrigada pela entrevista, uma ótima noite para você. Obrigado. E daqui a pouco, emoção de sobra para atleticanos e cruzeirenses que agora se enfrentam em uma final histórica da Copa do Brasil.